Este é Jesus. Seu primeiro milagre é bebendo. Esse é dos nossos. Esse é dos nossos. Bem-vindos à terceira temporada do Universo Carnal. Nosso tema, a figura que divide nosso calendário, que inspira nossa história. Não é fantástico que nós contemos os anos a partir do nascimento de um camponês? O Cristo e o Jesus andam lado a lado, eles se conversam. Que inspira nossa história, que embasa grande parte da produção cultural e do pensamento do Ocidente. Se você tirar a ideia de Jesus Cristo dessa igreja, vai afetar pouco. Mas experimenta tirar o diabo. Quando a gente pensa essa igreja no período colonial, ela está cumprindo um papel do branco dominante do período do século XVIII. Ele é um lugar da catequese. Talvez o estudo das religiões tenha me afastado um pouco da prática, mas me interesso muito pelo que está contido ali, pelo exercício, pela transposição daquela sabedoria toda para o nosso dia a dia, para as nossas referências. E a gente vê pessoas que se dizem cristãs e não vivem os ensinamentos de Jesus. Para seguir Jesus e estar junto dos pobres, a gente não pode ter medo do conflito. Viemos a Minas Gerais, a região histórica marcada pelo cristianismo colonial, por patrimônio histórico, por uma grande quantidade de igrejas. E aqui, em meio a oliveiras que nos remetem ao monte onde Jesus sofreu sua agonia importante perto da sua paixão, vamos analisar a figura que, afinal, é fundamental para a nossa história. Você já pensou na sua origem? Eu cresci entre livros, aulas e viagens. Quebrei linhas retas e deslizei em parábolas. Sou o fruto linear e contraditório da minha interação com o mundo. Um roteiro variado, nunca foi um monólogo. Bem-vindo ao meu universo. Como um camponês pobre do século I se transformou em Deus. Ele é tão fascinante quanto o Cristo que ele se transforma. É possível imaginar como um homem que não tenha convivido com Jesus, Paulo de Tarso, tenha se tornado defensor da sua divindade? Mas ele deixa muito claro que, uma vez salvo, uma vez alcançado e transformado por Jesus, nós agora praticamos as boas obras. Será que os cristãos acreditaram na divindade de Jesus desde o começo ou isto veio depois? Quem é Jesus de Nazaré? Se eu perguntasse a um intelectual do século XIX, ele diria que provavelmente Jesus não existiu. Essa era uma moda do século XIX. Anunciava-se a morte de Deus, Nietzsche está associado a essa ideia, e anunciava que Jesus era uma invenção. Não houve um Jesus de Nazaré, uma invenção histórica. Pouca gente hoje compartilha dessa ideia. As pessoas que chegam a essa linda igreja, Alex, elas rezam para um camponês da Palestina romana, para um Messias, para um profeta, para o Filho de Deus, para o Filho de Maria ou para a segunda pessoa da Trindade? Na verdade, elas rezam
para todos eles, né, que são na verdade o mesmo personagem, mas eu acho que a maior parte das pessoas, elas não conseguem fazer essa separação sobre essas várias entidades. Então todos conhecem Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade. Mas poucas pessoas param para imaginar que por trás desse personagem, o mais importante personagem da cultura ocidental, existe um homem real que viveu na Palestina no primeiro século e que era um camponês, né? Um camponês pobre de Nazaré e que tem uma trajetória absolutamente incrível, né? E que após a morte, num processo longo de séculos, ele acaba se transformando no Filho de Deus. As bases desse reino de Deus, na cabeça desse judeu camponês chamado Jesus, é um reino de justiça em oposição à injustiça de César, um reino de paz em oposição a um reino de guerra de César, um reino de comensalidade, fartura, comida na mesa, em oposição à fome e, por último, um reino onde instaura-se uma igualdade entre homens e mulheres a fim de levarem a boa nova, em oposição ao reino de César, extremamente hierarquizado. Então, essa é a figura de Jesus. Pode parecer curioso, mas nem todos os cristãos acreditaram que Jesus é Deus. Um sacerdote do Egito foi responsável por uma corrente de pensamento contrária a essa ideia, o arianismo. Ário teria vivido por volta de 256 a 336, atuando principalmente na cidade de Alexandria. Ele defendia que Jesus era apenas filho de Deus, um representante humano da divindade única. Assim, Ário negava não só Jesus como Deus, mas a ideia da divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A ideia causou alvoroço na comunidade cristã e foi considerada uma heresia no Concílio de Nicéia no ano de 325. O arianismo, no entanto, não morreu. Foi adotado por 2 imperadores romanos, assim como propagado durante a evangelização de povos do norte da Europa, germânicos e até na Itália. Até hoje, algumas vertentes cristãs carregam o legado desta linha de pensamento. Eu sou irmã Petra Silvia Pfalla, eu sou alemã, fui criada perto no interior de Munique, na Alemanha, e no momento eu estou como coordenadora nacional da Pastoral Carcerária Nacional, que é uma pastoral social, ou pastoral sociotransformadora, como se chama hoje, da Igreja Católica. Jesus foi perseguido, Jesus foi morto, Jesus foi torturado. E esse Jesus, Deus, Filho de Deus, a gente encontra no cárcere. Então, é um conjunto. Jesus é profeta? Sim, Jesus também é um profeta. É um profeta que anuncia, faz o anúncio do amor de Deus e denuncia as injustiças, as maldades. Então, ele era um profeta. Eu sou Otávio Augusto, 28 anos. Formado em Direito, sou imã da Mesquita Sumaia, aqui no Embu das Artes, na periferia. Eu entendo, né, Jesus Cristo como um profeta, que a paz esteja com ele. E esse profeta, as pessoas tendem a acreditar um profeta, né, e falam, nossa, só um profeta? Mas os profetas são, dentre os homens, aqueles melhores homens. São os homens escolhidos por Deus para trazer a mensagem e para guiar as pessoas através do caminho reto, da senda reta. E assim, desde Adão, passando por Abraão, né, Jesus e por último Muhammad, que a paz esteja com ele. Então Jesus, para mim, ele é esse profeta, ele é o mensageiro de Deus, né? Não como Deus, né, como associado ou par, né, sendo uma figura só, mas sim uma criatura de Deus, um profeta enviado e um mensageiro. Eu
tenho a honra de conversar hoje com o pastor da Igreja Batista Renovada aqui de Ouro Preto, pastor Alan Pinto, que vai nos falar um pouquinho de temas sensíveis da teologia batista, a teologia reformada, sobre o enfoque de Jesus. Pastor, em primeiro lugar, para alguém da Igreja Batista, quem é Jesus? Nós definimos ele como Filho do Homem, para falar do aspecto histórico e humano de Jesus, da descendência de Davi. Cremos também no título, que é muito falado nos evangelhos, como Filho de Deus, defendendo Jesus como 100% homem, 100% Deus, sendo também o nosso Salvador, aquele que nos traz de volta para Deus, e sendo também o próprio Deus. Padre Júlio, a figura de Jesus de Nazaré, o homem, a figura de Cristo, o título teológico, quem é para o Senhor hoje um padre conhecido pela ação social, Jesus? Jesus é a pessoa que eu amo. Jesus é a pessoa que eu quero seguir. Jesus é a pessoa a qual eu quero me assemelhar. Jesus é libertador. É o rosto misericordioso do Pai. Jesus é a compaixão. É o que transforma a vida e que faz não ter nem opressor nem oprimido. Jesus quer todos irmãos. Ele é tão complexo, é tão difícil de se entender, mesmo usando o método científico, que de forma alguma, nenhum livro, durante os 2000 anos de existência dele, arranha a existência dele. Muito pelo contrário. O Cristo, o Jesus histórico, aquele camponês, ele é tão fascinante quanto o Cristo que ele se transforma. Se aquele camponês fosse um homem rico, um imperador, seria bem compreensível a gente contar a história em antes e depois do nascimento dele. Mas não é fantástico que nós contemos os anos a partir do nascimento de um camponês e não de um imperador, ou de um general, ou um grande político? Por si só, esse já é o maior milagre que ele fez. Deus entre nós. O que melhor representa essa ideia na fé do Brasil do que ter na sua casa um pasto da Via Sacra, o Senhor da Coluna, uma imagem do próprio Deus habitando praticamente no seu lar e as pessoas rezando para essa imagem. Ou seja, Deus na minha casa é, mais do que nunca, Emmanuel, Deus entre nós. Eu vou conversar com a Dona Rita, que cuida dessa imagem. Dona Rita, tudo bem? É um prazer, prazer ser recebido pela senhora. A senhora é Rita porque nasceu em maio, dia de Santa Rita? Não, sou Rita porque minha avó se chamava Rita. Foi uma homenagem. A sua família, a senhora guarda o Senhor da Coluna? Sim, há vários anos. E o Senhor da Coluna é um ponto de parada da Via Sacra, ou seja, as pessoas na Sexta Santa passam por essa rua e fazem sua veneração à imagem. Também na Sexta Santa. Que outras Mas aqui ocasiões? em Ouro Preto, principalmente, esse passo só é aberto, todos os passos, todas as capelas, só são abertas no domingo chamado de Ramos pela manhã e da Paixão à tarde. Há quanto tempo a senhora lembra? Quanto tempo sua família cuida dessa imagem? Eu creio que mais de 100. Eu acho que eu gostaria de conhecer a capela. Eu nunca vi essa capela da Coluna. Seria muito interessante conhecer. Vamos lá? Vamos. Ah, que bonito. Essa é a imagem do Senhor da Coluna. Deve ser cabelo humano. É, nós Provavelmente. adquirimos sempre, trocamos de vez em quando.
A coroa é da planta brasileira, a coroa de Cristo. Né? É, do meu quintal. É, a coroa de Cristo. Isso. Cristo amarrado numa corda à coluna e as marcas fortes da violência no corpo, as chicotadas. Essa imagem é toda articulada, como o senhor pode ver, né? Os braços se movem, as pernas também. Para a senhora que é católica e naturalmente muito ligada à Igreja Católica e à fé católica, a imagem de Deus, de Jesus, segunda pessoa da Trindade, machucado, sangrando, fragilizado e atado a uma corda. Como a senhora vê isto? Porque isso era, por exemplo, no século I, uma contradição, um verdadeiro escândalo para as pessoas. Um Deus fragilizado, uma contradição em termos, né? Como a senhora vê isso, como religiosa? Que a gente deve enxergar Jesus nessa situação como os nossos irmãos, brasileiros ou não, que tanto sofrem e que tanto têm problemas na vida, né? E eu enxergo Jesus como aquele que trouxe a mensagem de paz, de amor, de confiança, de tolerância, de amizade. Tudo diferentemente do olho por olho e dente por dente do Antigo Testamento. Em que dia nasceu Jesus de Nazaré? Por convenção, colocamos 25 de dezembro, mas ninguém jamais disse que foi a 25 de dezembro. Porque essa data era para cristianizar uma festa pagã romana, a festa do Sol Invicto. Sabemos que fazia frio, se fosse Ouro Preto, qualquer dia do ano. Onde Jesus nasceu? A profecia é clara, Miqueias diz que ele nasceria em Belém, na cidade de Davi. Logo ele tem que nascer em Belém. Onde Jesus nasceu? Não temos certeza, mas o lugar teológico é Belém. Ou seja, eu estou falando não de mentiras, isso seria um equívoco. Eu não estou falando de que foram inventadas coisas, mas foram ordenados fatos a partir de traduções proféticas. Ou seja, eu vou construindo uma biografia que não é relevante para a mensagem de Jesus. Se Jesus tivesse nascido em Nazaré, como é bastante provável, ou em Jerusalém, ou em Belém, ou em Cafarnaum, ele continuaria tendo a mensagem que ele teve. Estamos no Lago do Rosário, aqui, junto à família Câmara, que tem uma tradição que não é tão comum no Brasil. Fazer tapetes da procissão, especialmente de Corpus Christi. A dona Berenice ensinou ao filho Rodrigo Câmara. Temos aqui também a tia deles, a dona Dirce, que fazem tapetes processionais, ou seja, tapetes festivos, para que o Santíssimo passe por essa região. E hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa arte tradicional, popular, sofisticada de fazer tapetes de procissão, uma marca de alguns lugares, especialmente do Brasil. A senhora começou fazendo, o Rodrigo aprendeu. Rodrigo, eu vou pegar o sequinho, que é para não manchar pro resto da vida. Isso, porque o Rodrigo está manchado assim desde a década de 80 e eu ainda tenho que gravar muito. A gente vai colocando serragem aqui e aí... Eu vou misturando até o tingimento, né, que está na água, a madeira vai absorvendo, né? Uhum. Então, normalmente, a gente recebe a serragem crua ou tingida já. Uhum. Quando ela é feita para a cidade toda, para um evento maior, esse processo de tingimento é feito dentro de betoneira, porque são cerca de quase 5 quilômetros de tapetes dentro de Ouro Preto. E cada morador é responsável por enfeitar a frente da sua casa. Então, se sua casa tem 20 metros de frente, você faz 20 metros de tapete. Isso para você, Rodrigo, e para a família Câmara, que tem essa tradição, isso é um ato de fé, isso é um ato de arte, ou isso é um ato social, ou é tudo? Eu acho que é a mistura de tudo isso que você falou, né? Na verdade, Karnal,
aqui em casa, a gente sempre teve, por tradição de vô e de vó, que sempre teve as novenas em casa, essas questões todas voltadas muito para a igreja e para a religião. E eu enveredei por essa arte, que é uma tradição, que é uma devoção, né? É muito bacana você ver preparar isso tudo. Também é uma lição de desapego, porque você produz isso, normalmente começa a fazer às 8 horas da noite até às 4, 5 horas da manhã. E logo às 7 horas da manhã passa a procissão por cima disso tudo com o Santíssimo e vai todo mundo pisoteando, né? João capítulo 3, versículo 16. Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou seu Filho único, para que todo o que nele acredita não morra, mas que tenha vida eterna. Os primeiros textos do cristianismo são as cartas de Paulo. Paulo é de tal forma importante para o cristianismo que um especialista em cristianismo, Paul Johnson, chega a dizer que o cristianismo começa com Paulo. Ou seja, não começa com Jesus. Ele começa com Paulo. Assim como o budismo não começa com Siddhartha Gautama, dito Buda, o cristianismo começa com Paulo, que vai fazer uma leitura radicalmente diferente da tradição judaica. Monja Cohen, para uma budista, para uma monja budista, quem é Jesus de Nazaré? Talvez nós pudéssemos dizer que foi um grande bodhisattva, um ser iluminado que despertou e que deixou uma mensagem maravilhosa e certamente não uma pessoa comum que até hoje está vivo entre nós, né? Nas tradições, nos templos, na religião de milhares, bilhões de pessoas no mundo. Se eu tomar Paulo por referência, os primeiros escritos do Novo Testamento são dele, é a fé que vai me transformar. Se eu tomar o capítulo de Mateus 25 sobre o juízo final, o que distingue o salvo do não salvo é a capacidade de fazer coisas, caridade. Visitei doentes, cuidei dessas pessoas. Como é que o Senhor identifica um cristão de verdade, alguém transformado pela mensagem de Jesus? Conforme a própria palavra de Paulo, Efésios 2, nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, não é a nossa obra. Mas ele deixa muito claro que uma vez salvo, uma vez alcançado e transformado por Jesus, nós agora praticamos as boas obras. Então, eu penso, carnal, que é meio desconecto alguém que diz ser cristão, mas não tem prática de boas obras. Porque Cristo é o nosso paradigma, é o nosso exemplo maior nessa questão. O próprio Tiago, irmão de sangue de Jesus, lá na sua epístola, ele vai definir o que é a verdadeira religião, né? Visitar os órfãos, atentar para os necessitados. Eu penso que nós não devemos sustentar apenas um discurso, mas uma prática. Eu sou a Caroline Apple, eu sou jornalista e eu sou fardada na doutrina do Santo Daime. Eu tenho uma conexão que eu considero um pouco mais fina, né? Um pouco mais humana, né, de trazer essa figura de Jesus de uma forma mais prática para o meu dia a dia. Então, que não importa se ele foi um humano, se ele foi um profeta, isso vira secundário no final das contas. Nas conversas, no olhar, a gente não vai no cárcere e pergunta: você é católico? Você é assim? Você é assim? Você crê? A gente conversa, a gente encontra a pessoa. E na pessoa, nós entendemos, eu entendo a divindade, a presença de Deus. A presença de Deus eu vejo na natureza, na rosa, no mar, no pôr do sol e nas pessoas. O de reconhecer o rosto de Deus nas pessoas, especialmente nas pessoas pobres, as pessoas mais excluídas. Nós estamos na Mooca e durante a pandemia houve um aumento muito grande de pessoas em situação de rua. Houve um empobrecimento de
de muitas pessoas e muitas pessoas acabaram em situação de rua. A sua ação, como ela lida com essa explosão desse crescimento aqui na Mooca e nos arredores, em São Paulo, uma cidade tão rica e com tanta gente excluída? É uma relação conflitiva, é uma relação difícil, é uma relação de solidariedade. E se você é solidariedade aos pobres, você incomoda aqueles que detestam a pobreza. Você incomoda aqueles que fabricam a pobreza. Então, acho que para seguir Jesus e estar junto dos pobres, a gente não pode ter medo do conflito. Nós não fabricamos o conflito pelo conflito, mas o conflito tem que ser explicitado. O conflito tem que ser mostrado e o conflito tem que ser vivenciado para mudar e para ter superação. Não é porque eu quero que mude que vai mudar. É uma mudança histórica e toda mudança histórica leva tempo. Eu não vou ver o resultado pelo que eu luto, mas eu luto para que um dia aconteça. Será que os homens que relataram os feitos e ensinamentos de Jesus confiaram apenas na memória, na inspiração divina? Ou existiu algum documento, algum registro de referência? A chamada fonte Q, o documento Q, teria sido um registro sem autoria definida sobre a vida de Jesus. Segundo alguns pesquisadores, como John Koplenborg ou o teólogo Burton Mack, esse documento Q seriam escrituras feitas pelos primeiros seguidores de Jesus, sem referências a eventos divinos como a ressurreição, ou mesmo uma afirmação de que Jesus queria reformar o judaísmo como uma nova religião. Redigidos em épocas diferentes, os escritos estariam concentrados em ensinamentos éticos de Jesus, com um tom biográfico humanizado. Os historiadores apontam que o documento Q teria sido uma referência para pelo menos 255 versículos dos evangelhos de Mateus e Lucas. Mas esta linha teórica não é unânime. Afinal, não há prova material da existência desse documento que teria humanizado Jesus. Para muitos, a obra de Jesus está inserida em certa tradição judaica, Rabino Hillel, Gamaliel, Paulo, que é o primeiro escritor do cristianismo. O Evangelho já consagra essa versão do judaísmo mais humana, de primazia do amor, etc. Mas Jesus é uma ruptura teológica também. Jesus é uma ruptura na concepção mesmo da figura de Deus. O que Jesus tem de novo, de fato? As pessoas geralmente querem pegar a ideia de divino e fazer com que caiba em Jesus. Se isso é o método hermenêutico, Jesus não traz nada de novo. Já se sabe de Deus e faz-se caber em Jesus o que se sabe de Deus. Mas quando se diz que Jesus revela e que ele é a voz a ser ouvida, o José Maria Castilho diz que a grande novidade de Deus é o humano. É o Deus que se faz carne, é a humanização. Esse Jesus que está presente na trama da história e que é a grande novidade divina na história. Deus e o homem estão de mãos dadas. O Cristo e o Jesus andam lado a lado. Eles se conversam, eles se encontram, eles se distanciam. E eu sou muito mais interpelado pelo Jesus chamado histórico, o Jesus de pés empoeirados da Palestina, do que o Cristo exaltado. Filipenses capítulo 2, versículo 9 e seguintes. Por isso Deus o sobreexaltou grandemente, o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra, e para a glória de Deus, o Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. O que é para você uma figura de Jesus de Nazaré? Carnal, a gente vive um momento que a gente tem uma ausência total de ídolos ou de ícones onde se inspirar, se espelhar. Bem-vindo ao meu universo.
Rodrigo, nosso programa aqui é sobre Jesus. Nós estamos em torno desse nome, dessa ideia e dessa biografia. O que é para você uma figura de Jesus de Nazaré? Carnal, a gente vive um momento que a gente tem uma ausência total de ídolos ou de ícones onde se inspirar, se espelhar. Eu acredito que nesse momento que a gente vive uma nova forma de pensar, de entender, de repensar, de se reinventar, eu acho que é uma referência muito importante a ser seguida como exemplo, né? A questão da humildade, da dedicação, da devoção, da redenção, acho que e da glória, né? Acho que a gente passa por tudo isso, né? Na verdade, também ao historiador interessa pensar de que forma, em algum momento, nós elegemos apenas os doutores da lei, aparentemente praticantes da religião, como os porta-vozes válidos do cristianismo. Isto é muito interessante. Porque se eu tomar Jesus, quem ele elegeu como interlocutores? Mulheres. Algo bastante original para o século I. Ele elegeu o exemplo do samaritano, um judeu sem identidade judaica clara, tão ortodoxa pelo menos. Ele elegeu um centurião romano para fazer uma cura. Ele elegeu um cobrador de impostos, que era o elemento mais odiado da Palestina ocupada. Ele elegeu Zaqueu, o publicano, ele elegeu pessoas que faziam festas, ele é visto em festa, seu primeiro milagre numa festa envolve bebida de álcool. Este é Jesus. Seu primeiro milagre é bebendo. Esse é dos nossos. Esse é dos nossos. Duas ideias bonitas. A primeira, se Deus sofreu dessa forma, sendo onipotente, onisciente e onipresente, sendo a segunda pessoa da Trindade, se Deus sofreu dessa forma, eu também tenho que aceitar as dores desse mundo. Mas a gente sabe que a cruz é sinal de dor, de sofrimento, mas ela também eleva a gente. E este é literalmente, no caso da sua família, debaixo do mesmo teto, um Deus entre nós. Ou seja, Emanuel, Deus conosco. Graças a Deus. Esse é um Deus entre Deus nós. conosco. O que a senhora acha que acontecerá quando, num futuro, daqui a muitos anos, as suas forças faltarem? Já estou preparando minha sequência através da minha filha, que mora aqui perto e ela me ajuda a armar, sabe? Então já tem um caminho. Os próximos 100 anos do Senhor da Coluna estão assegurados na sua família. Creio que sim. Se Deus nos der saúde, sim. Que ótimo. Dona Rita, muito obrigado por apresentar esse costume, essa arte e essa tradição pessoal de um Deus entre nós. Muito obrigado, Dona Rita. É um prazer. Mateus, capítulo 26, versículos 30 e seguintes. Depois de terem cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse-lhes então: essa noite todos vós vos escandalizarei por minha causa, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Há muitas pessoas sustentando um cristianismo, mas sem qualquer evidências de transformação. Você se apega àquilo, tirando toda a magia da subjetividade da vida. A literalidade, para mim, é uma das mães da ignorância. Bem-vindo ao meu universo. Bem-vindo ao meu universo.
Qual é este processo que leva alguém de formalmente cristão a realmente cristão? Hoje há muito discurso e pouca transformação. Há muitas pessoas sustentando um cristianismo, mas sem qualquer evidências de transformação. Agora, é um terreno difícil de caminhar nele, porque nós não conseguimos enxergar a alma que está no interior. Mas Cristo nos deu algumas pistas, né, sobre a árvore que produz bons frutos, pelos frutos conhecerei as árvores. Mas nós pregamos, ensinamos que precisa se passar pelo novo nascimento. Não basta apenas dizer Senhor, Senhor. Nem todo aquele que disser Senhor, Senhor. Uma pergunta que eu faço para mim mesma no dia a dia, que pode ajudar a entender se aquele caminho é o melhor ou não, é: isso que eu vou praticar faz bem para o maior número de seres? Então, se a sua interpretação de um livro sagrado anula a presença, né, a existência de outras pessoas, se exclui a vida de outras pessoas, será que é realmente isso que está contido ali? Se ali está dizendo sobre amor, sobre perdão, sobre cuidado, aí de repente a literalidade se apresenta e você se apega àquilo, tirando toda a magia da subjetividade da vida. A literalidade, para mim, é uma das mães da ignorância, porque tira esse brilho. Muitas das primeiras representações visuais de Jesus não tinham lugar ao sol, literalmente. As catacumbas, galerias subterrâneas onde se deixavam os mortos, foram amplamente utilizadas pelos primeiros cristãos perseguidos por quase 300 anos pelos romanos. Jesus aparece como o bom pastor, por vezes associações claras a deuses greco-romanos, aparece com barba, entre as letras alfa e ômega, primeira e última do alfabeto grego, indicando que ele é o início e o fim. Também é visto como criança no colo de Maria e por vezes apenas representado por símbolos como o peixe, o cordeiro, o pavão e o pelicano. Ali, mesmo escondido do mundo, Jesus já era adorado como divino, não como homem. Uma orientação que normalmente a gente recebe por parte da paróquia é que a gente acompanhe os temas da campanha da fraternidade, né? Eu queria agradecer à família Câmara, que tem essa longa tradição que torna Ouro Preto conhecida no mundo inteiro. E nós temos agora pela frente um trabalho braçal de encher as curvas com coisas coloridas, né? Para alguns cristãos, Jesus Cristo é Deus, segunda pessoa da Trindade, onisciente, onipresente e onipotente. Para outros, é um filho amado de Deus, um profeta mandado à terra em nome de Deus. Independente da sua posição, a mensagem de Jesus de Nazaré continua sendo muito influente na nossa cultura. Afinal, no século XXI, como manter a atualização das ideias de Jesus? Cristo, amigo, em cada um de nós, sigo sem esmos, ouço a tua voz. Isto é
Evangelho de João, né? Prova de amor maior. O autor da carta aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, né? Então, a língua é viva, a linguagem é viva. E quanto aos textos, todos eles têm um sentido para um determinado momento, no momento da nossa vida. O que significa e como podemos usá-lo na nossa vida. Como viver de acordo com os princípios éticos, que são comuns aí sim a todas as religiões, que o primeiro é não fazer o mal, não fazer mal feito, não fazer de qualquer jeito.